Como é que é? Boas? Estamos aqui para mais um podcast. Hoje vamos falar de teorias da conspiração. E o que é que a gente acha sobre isso e qual é o conhecimento que temos. RS, acreditas na teoria da conspiração dos chemtrails? Para quem não sabe, os chemtrails são teorias da conspiração que alegam que os rastros deixados por alguns aviões são, na verdade, agentes químicos ou biológicos deliberadamente pulverizados a grandes altitudes com propósitos desconhecidos do público, causando danos à saúde, à comida, à população em geral. Achas que é verdade, RS? Para ser verdade, era preciso primeiro um motivo. Qual era o motivo? Isso era de ser verdade. Porque é que haveriam de Controlar a fazer isso? população? Com doenças e cenas assim desse género? Não faz muito sentido. E depois era todas as companhias aéreas iam estar metidas nisso e que com tanta gente metida nisso ninguém E os sabia pilotos? realmente que isso está a ser feito. Epá, Os próprios pilotos? os próprios pilotos podem nem saber, não é? Porque isso pode estar posto, digamos, pode estar num avião e podia estar posto lá num compartimento qualquer e aquilo é soltado, mas os engenheiros ou os mecânicos iam saber isso, não é? E ninguém ia chegar à frente e confirmar que realmente é isso que acontece. Epá, é muito estranho. Mas depois isso ser soltado é lixado. Não percebi o que é Mas que disseste? epá, é o que eu acho sobre isso. Para mim, os aviões, eu acho que não. Mas epá, até pode haver uma possibilidade de terem feito algumas experiências nesse sentido. Tipo Não isso, armas não químicas? propriamente os chemtrails, mas porque não, se a gente fazia isso entre aspas para irrigar, acho que ainda é usado nos Estados Unidos, usado os aviões para meter pesticidas em campos assim que são grandes. Tenho a ideia que sim, certo? Pá, acho que sim. Acho que Antigamente sim. usava-se. E porquê é que não experimentaram tipo lançar algo até para a atmosfera, até para ver, não sei. É assim, Eu acredito que sim. também usam aviões para apagar fogos. É mais ou menos a mesma treta, né? Sim, por isso eu não acredito propriamente na teoria da conspiração, mas se calhar que já aconteceu, se calhar já. Eu acho que esse tipo de químicos ser lançados no ar, independentemente do que fazem, é um perigo porque tu tens que perceber que, primeiro, isso tinha que ser uma conspiração à escala mundial, ok? Literalmente. É, ok, Não, tinha que ser. Porque tu não vais conseguir não. controlar Imagina que tu, mesmo que seja só por um país, não é? Tu estás a lançar isso no ar. Certos produtos desses Hum, não vai cair só naquela zona. Vão ser transportados para outros países. Dependendo da altitude. exato, mas porque é que tem de ser Portanto, mundial? Eles não sabem, eles até podem estar a querer fazer isso de propósito, até de lançar com o vento virado para um certo lado para ir para ali. Porque não? não, não faz Imagina Depende a que usares, por sentido. ponto é exemplo, só aviões estudado. militares para isso. Não faz sentido. Mas Mas essa cena de controle populacional basicamente é muito comum a quase a maior parte das conspirações. É engraçado. Também tens o nível da medicina e tudo, de medicina, neste caso farmacêutico e tudo, dos medicamentos que tomas, etc. Tipo, até na parte alimentar, também já tens um bocado a teoria da conspiração, por exemplo, principalmente na América, visto que a América, eles têm as grandes empresas farmacêuticas mundiais, em que a grande teoria, bem, não é bem só uma teoria, mas pelos vistos, grandes empresas alimentares na América, neste caso de produção em grande escala, neste caso de carnes e essas cenas, é tudo, hum, neste caso, propriedade de empresas farmacêuticas. E então há a grande teoria de que supostamente a alimentação está a ser feita a um certo ponto para que as pessoas fiquem doentes e para que consumam, neste caso, medicação para se tratarem depois, neste caso, opa, com as doenças. tá provado que muita comida agora contém microplásticos. Sim, sim. Que faz mal à saúde, Isso etc. pode ser Mas. tipo também de como é que se chama uh, as transferências entre a comida e as embalagens e não sei o quê. Não, Com- com- não. A mesma própria comida é preparada com isso por causa dos corantes e dos conservantes, etc. Pá, pá. Não é normal que uma peça de frango dure 3 anos, caralho. Sim, Dentro sim, de uma claro, claro, lata, vamos ser claro. sinceros, né? É. Não, E, mas lá está. Essas teorias da conspiração e tudo, pode ser, lá está, simplesmente algo para haver um controlo, neste caso populacional, não é?
Como também né, se a gente sacar agora a teoria da conspiração do Covid, como é que ele apareceu e porque é que apareceu, né, e os principais pontos em que atacou em primeiro lugar, que era a população mais envelhecida, depois viu-se que afinal também atacava a população mais jovem. Seria, neste caso, para erradicar, entendes? Agora lá está, as pessoas depois criam as suas opiniões, não é, em relação aos assuntos, mas opá, é um assunto discutível. Então peraí. Agora uma pergunta para o Steam, que ele tocou nisto há bocado, da controlação populacional, etc. Então, tipo, o Luís falou da teoria da conspiração do Covid, para matar os velhos. O que falou da teoria da conspiração dos plásticos na comida, das farmacêuticas porem as pessoas doentes para terem lucro, para elas comprarem medicação, e dos chemtrails. Então, há uma teoria que é a New World Order, Nova Ordem Mundial, que tem como. Que é uma teoria conspiratória que é baseada em certas entidades políticas e governos quererem implementar um governo totalitário a nível mundial. Achas Sim. que isso é verdade? Eu acredito que exista algo, não sei se tão grande, porque pá, já há empresas e grupos de empresas que já são maiores e têm mais poder, basicamente, do que Nestlé. muitos países políticos. Exato. A Nestlé é uma delas. Por Controlam tudo. isso, não sei se não existe algo assim que conseguem, já têm tanto poder financeiro e tanta. Pá, já estão tão bem integrados que acredito que existe até bastante influência que a gente não vê eh, e acredito mesmo que exista algo assim. Sim. Mas Se calhar tão organizado, não sei. Mas, se calhar é uma influência que até vês nas publicidades, naquilo que te chega aos teus feeds mas das nunca redes liga, sociais, mas Google. nunca faz a ligação entre as duas coisas. Tu pensas sempre que é ou que é o Estado ou que são Pronto. modas, percebes? Nunca Então, vais buscar que é uma empresa grande que se lembrou e então, está aqui a meter-te isto à frente e tu tens que comer e então calar, o que né? estás a dizer é que há uma empresa por trás que está a tentar controlar governos, etc. Acredito que sim, porque há muitas empresas, por exemplo, que têm poder, mais poder económico, por exemplo, Portugal inteiro. Por que não? Ah, sim. Estamos Sim, num sim. mundo que é só à base de dinheiro, por que não? Sim. O que é que achas dessa? Não acho impossível. Eu acho que não é muito provável, tendo em conta. Há muito counterbalances ainda. Tens que explicar. Ah, e não existe muita resistência. Porque aquilo que o Steam está a dizer é. Não tem a ver mesmo com. Está a dizer que há companhias que conseguem, de certa maneira, controlar partes do governo. E isso é verdade em certos países, principalmente mais que outros. Na América é um caso extremo em que existem os lobbies e só por aí consegues ter, embora as pessoas não saibam exatamente o que é que se passa lá, e embora é de conceito público, mesmo assim as pessoas não têm ideia do que é que realmente é O RS, passado através de empresas e. no Brasil tens empresas a fazer pressão para o Lula sair da prisão para concorrer à presidência, literalmente. Pronto. Não é só na Isso. América. Mas em termos mundiais, eu acho que ainda não estamos lá. Ah, eu acho que a ideia. Primeiro, eu acho que a ideia em si, com exceção da parte do totalitarismo, não é má. A ideia de ter um governo mundial não é Tu má. achas que ter um governo mundial, então tipo as culturas, as tribos, digamos, não devem existir? Achas que deve haver uma pessoa ou um governo que deve governar o nosso mundo inteiro? Eu acho que sim, eu acho que era melhor para o mundo. Haha, Foda-se. Eu estás a fazer acho. maluco. Claro que era melhor para o mundo. És comunista então? Bocado. Depende do ponto de vista do que é comunismo. Se achas que as coisas deviam pertencer ao governo, não. Isso é o que é o comunismo. O comunismo é tudo é do governo, nós partilhamos. Não é isso que eu estou a dizer. Mas estou a dizer que se houvesse uma direção geral em que termos de. O foco não era num país, mas era no mundo, ok? E em vez de termos 256 pessoas, 256 países a cooperar, só a pensar só na sua barriga e ter uma pessoa a pensar no mundo total, provavelmente a troca de materiais, muitos dos problemas que temos agora não iam ser resolvidos. Isso Ok? é uma utopia. Tu achas que se o presidente fosse americano ia se preocupar Mas com a já não falta de, haveria. Mas lá com a está. falta de água na Nigéria?
Mas Não. lá está. Eu no mundo que estou a falar já não havia América, por isso não havia a ideia de, ok, eu sou americano. Isso morria essa ideia. Ok? Sou de terra. A cena é essa, Eu não estou a estou a perceber o que é que falar. queres dizer, mas tu achas que, por exemplo, um gajo nascido no hemisfério norte, numa região específica, independentemente de como é que se chama, não ia beneficiar as pessoas que conhece e a zona que conhece e a zona que gosta, em detrimento de um sítio que não conhece? Eu acho que lá está. Temos que mover-nos. E sim, agora, se neste momento, nesta situação, dissesses um gajo que vai nascer ali não vai dar possibilidade aumentar a sua área à volta, acho que sim. Mas Impressionante. hoje em dia, ok? Como nós Sim, conhecemos as pessoas, eu acho que sim. sim. Mas se as pessoas fossem educadas desde o início, que não são, porque ainda temos muito esse ser de nós somos onde nascemos e não sei o que, não sei o que mais. É este livro Percebes? que eu estava a falar, sim, sim. Pronto, sim. Esse conceito ainda existe, portanto, é normal que hoje em dia, se fôssemos ter uma pessoa nessa posição, sim, ia favorecer a parte onde nasceu, o país onde nasceu, blá blá blá. Mas se essa pessoa já nascesse numa era em que esse sistema já tivesse sido imposto, ok? E então Ok. já fosse crescido com a ideia de tu vives não, tu não vives num país, vives num mundo, eu acho que já era diferente. Mas peraí. Mas peraí. Tu aí estás a supor que a nova ordem mundial, neste caso, e esse governo imaginário, não precisa de ser só uma pessoa no poder, podia ser um conselho, Sim, mas sem presidente. que tivesse a governar para o mundo. Sim, Percebes? estás a ver, mas não precisa ser só uma pessoa, podia ser tipo, sei lá, 11 pessoas, que é que assim havia Agora, sempre maioria nas decisões, agora, não há de é? perceber, claro, que, como tudo, é preciso ter cuidado, não é? Porque só por haver um governo mundial é preciso ter. Lá está, é complicado. Porque se pensarmos de uma maneira lógica, controlar o poder dessas pessoas ia ser extremamente complicado. Se as pessoas começassem a ser completamente tipo, ok, eu vou fazer isto, mas vai ser para encher o meu dinheiro, meus bolsos de dinheiro, era complicado. A cena é essa. Encher os teus dinheiros de Quem, bolso. quem é que não faz isso agora? Pois, Pois, a cena é essa. A mas cena é. é que hoje em dia um político que está lá só para o bem de um país deve ser a coisa mais rara que existe. Acho que existe, atenção. Eu não estou a dizer que não é, mas que são raros, devem ser raros. Pronto, chegámos à conclusão que o RS é muito inocente. Luís, o que é que achas? Que o RS é parvo, acho que é o que ela Pois, acha. também, assim, aí já chegámos todos Ah à pá, conclusão. em relação à ordem mundial, o que é que eu ia dizer em relação a isso? Achas que havia de Poderá. haver um governo tipo que governasse o mundo inteiro Sim, para sim, o sim, bem sim. mundial? Ou achas que, independentemente se é só uma pessoa, se é um Para conselho de Estado, já etc., é praticamente impossível isso. Teria que haver algo, em primeiro lugar, uma guerra ou não sei o que para realmente haver uma mudança a esse ponto. Porque não estou a ver neste caso os líderes mundiais de cada país a aceitar que haja alguém acima deles, né, do seu país, que aceita algo do género. Não. mas tu achas que, por exemplo, voltando um bocadinho mais atrás, achas que há empresas a controlar governos? Acho que em certo ponto têm influência, sim. No meu ponto de vista tem uma influência muito grande Por e isto exemplo, acho que também já está um bocado provado que sim a nível das campanhas eleitorais, principalmente na América, que são muito fortes, empresas petrolíferas e das armas e essas cenas que controlam, que neste caso são os principais investidores das campanhas presidenciais, né? Neste caso de quem se candidata, e tem uma grande influência depois, também como houve em Portugal, no nosso país, na altura, para a cena, por exemplo, os submarinos, não é? Quando a gente comprou aqueles submarinos mandavas vir submarinos todos, para apagar fogos, eu lembro-me. exatamente, que neste caso é tudo favores políticos e interesses, lá está, entre empresas, tanto como estrangeiras, não é? Que neste caso pode haver também influência de empresas estrangeiras, neste caso nos outros países, em como do género, ok, a gente investe na tua campanha, mas tu sendo presidente tens que nos comprar isto e isto, mas no entanto a gente garante que tu ganhas a presidência, estás a ver? E neste caso, opá, quando está muito dinheiro em jogo, há muitos interesses, percebes? No meu ponto de vista,
Acho que sim, tem uma grande influência. Sim. Agora, por exemplo, que estávamos a voltar ao tal ponto de um presidente mundial, hum, para já não será possível. Acho que é um caso ainda muito precoce de Eu, pensar. eu acho que aí o RS falou de uma cena que tipo. Eu não vejo isso a ser viável, porque eu não acho que a voz. Eu sei que o RS estava a dizer que aí já não existia América, não existia Portugal, não existia a Roménia, não existia nada, mas eu acho que, por exemplo, a voz de uma pessoa no sul, no centro da África não ia ser tão forte como a voz de uma pessoa no norte da América. Sim, mas lá está, teria que haver uma separação de interesses. Estás a ver? Como ele disse, de haver a pessoa que pensa no mundo e não num país. Mas a realidade é que tipo, a pessoa que for, não é, presidente do mundo, ela vai ter que ser criada num país, ela vai nascer em qualquer lado. Não é? Ela vai estar habituada àqueles costumes, àquelas regras, não é, que são impostas, e então estar a mudar a visão, não é, ou a Ah, pois, tentar bem visto. adaptar a visão, não é, de uma criança que vai crescer num ambiente e depois tentar dizer, ok, então quer dizer, não é, como se fosse se nascesse na América ou na Rússia ou em Portugal ou em Espanha, não é? Ele ia nascer com aquela mentalidade, a ver aquelas leis e provavelmente iria querer implementar as leis de onde cresceu em todos. Mas aí a lei ia ser geral. Mas, por exemplo, o RS, já, tu que acreditas nisso, então, tipo, as religiões então, não existiam, não é? É assim, não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então Tu, tu achas há que dentro países, há, do governo conseguias ah, sim, pôr felizes os islâmicos, os católicos, os eu, ortodoxos, os eu hindus e acredito que sim, os isso já etc. acontece. Há certos países que o pessoal vive todo junto e não tem os problemas. Portugal é um bom exemplo deles. Nós temos pessoal de todas as religiões. Sim, conta-se pelos dedos. Mas Nós pronto, somos mas tu dos não. países que temos mais religiões Minorias. diferentes a nível mundial, sim. Ainda há dias saiu uma notícia aqui em Portugal a dizer que o facto da comunidade muçulmana estar tão contente aqui em Portugal é uma das razões que nós temos menos preocupações com terrorismos. Porque a própria comunidade avisa só houver alguma coisa a acontecer. Mas Percebes? quanto é que é a população muçulmana relativamente à nossa sociedade? Tipo, qual é a porcentagem? Que é menos de 1%? Não sei, não faço a mínima ideia. Muito provavelmente. Deixa lá ver. População muçulmana em Portugal. Ah, tipo, é 0,1%. Pronto. É muito pequeno, é muito pequeno. É irrelevante. Mas é o suficiente. Opá, São cerca ah, de 15 mil pessoas em pronto, é Portugal. muito pouco, sim. Pá, não dá para encher um estádio de futebol sequer, Não. percebes? Pá, atenção, nada contra, mas a cena é tipo a opinião dessa pequena amostra desse pequeno sample, tipo, por Vai exemplo, ser mais quantos, moderada. Sim, eu sei, eu percebo o que queres dizer. percebes? Quantos gajos da Scientology é que temos aqui? Quatro? E da Pá, Opus Dei, aqueles que dão chicotadas nas costas? Seis? Tipo, nós não E quantos podemos Luíses? quantos Luíses deixar. cada vez menos, por favor. Muitos países, poucos países hoje em dia, com exceção de certos países ah, na Arábia, têm uma cena em que a religião é o que governa o país, ok? Desculpa, Há poucos países em que a religião é o que governa o país, caralho. foda-se. Quantos países Tens do a, mundo tens, é que são tá- governados pela religião? a Então não América? sei se... Não, errado. Não? Não, eles têm a Então, cena do socialismo também. a cena A deles do divisão. God, Eles têm Country, a Family. divisão. Eles têm a divisão entre religião e Estado. Na América. Muito bem, mas os próprios presidentes. Ao visto, há um presidente não católico? Pá, eu acho que Não há. existe. Eles dizem que todos são católicos, mas a maior parte deles, se calhar, não são católicos, percebes? Independentemente se são ou não, a imagem que sai cá para fora é essa. Então, o próprio slogan que eles dão é God, Country, Family. É uma cena assim. Sim, mas não é governado pela religião. Não é um, um padre ou um papa que está Sim, a controlar o país. no é o clero que governa o país. Ok, é Sim, isso, eu estou aí por aí. mas a pessoa que está à frente do país é uma pessoa que pertence a uma cultura, ou uma religião neste caso, que é quase sempre a mesma. Pronto, porquê? Porque as pessoas votam nas pessoas que estão iguais a elas. E estão aí o E, que ele está a dizer. Estão a explorar o facto, provavelmente nesse país,
A maioridade é cristã ou a religião equivalente lá, que não é Católica, cristã, cristã, etc. é outra coisa qualquer. Então, automaticamente estão a beneficiar essa religião. Pronto, ok. Porquê? Porque a maioridade é Ok, essa. sim, Pronto, sim, mas isso sim. a pessoa não pode fazer nada. É tipo, olha, é o que é. Então, mas Mas- o que estás a dizer então não é verdade. Então, não é só na Arábia que Não, a religião desculpa. governa o país. Desculpa. Ok, tu vais dizer que eles implementam as cenas religiosas no país em si, sim ou sim. Sim, ok, aí tens razão. Aquela É. cena lá das mulheres usarem. Eu não sei o nome daquilo. A burca. Há certos países em que a religião é o poder político, ok? Correto. Sim. Não é o caso na América, ok? Mas em quase todos os países a religião afeta a Influência. escolha, influencia a Opa, escolha do presidente. influencia da mesma maneira que as empresas influenciam. Isso é a mesma coisa que dizer. Pá, é a mesma coisa. É isso que eu quero dizer. É tipo, Eu acho que influencia mais. eu acho Porque que estão a trocar de lado. Achas? Eu acho que sim. Eu acho que conforme passar o tempo, as empresas vão ter mais controle do que a religião e vão suplantar a religião. Porque antigamente o que é que dava o sim. dinheiro? Ok, Era a sim, religião. sim, sim. Agora é as empresas. E eu acho que eles estão a trocar de posicionamento em termos Sim, de valor. e uma não paga impostos e as outras estão quase a não pagar, também é verdade. É, e por esse andar vai acontecer, vai diverter-se, vais ver. Mas pronto. Ahm, Não sei. é assim, essa ideia do governo mundial é muito bonita. Para ser implementado, teria que haver uma guerra. Uma guerra daquelas ao ponto em que Quem contra quem? alguém contra o mundo. Não, literalmente é um país contra o mundo e é um país que vai dizer: eu tenho uma arma que. Vocês querem mandar mísseis nucleares contra mim? Não adianta de nada. Tenho uma coisa que contraria as vossas e eu posso os mandar contra vocês. O que é que vocês fazem? É tipo, esse tipo de arma, tipo. Já foste. Sabes? É o tipo, já foste. É É, tipo o Chuck é, Norris. tem que ser uma arma mágica quase que consiga chegar a todo lado e consiga abater os mísseis nucleares dos outros. E dizer, vocês não podem fazer absolutamente nada contra mim. E agora? Então, mas a América tem essa arma. O Chuck Norris. Ah, Yeah. Ele consegue fazer isso. Basta ter o Chuck Norris. Os mísseis nucleares têm medo do Chuck Norris. Ele tem se o medo Chuck que Norris ele alguma vez acidente. for usado como arma de destruição maciça, estamos lixados. Estás A América fodido. Já pode foste. controlar o Já mundo. foi assim. Já foste. Já foste. E pronto, acho que depois de dito isto, mais vale fechar o podcast. Não, cara, tem aqui mais teorias. Olha lá. A resolução para o mundo é o Chuck Norris. Ó Steve, acreditas na teoria da conspiração em que a ida à Lua foi um embuste? Ou seja, que tipo que não que foi tudo gravado em estúdio, que o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, etc, não chegaram lá a ir e é tudo mentira? Epá, eu Ou peraí, mais ou ou menos. achas que foi uma jogada política? Desculpa. Epá, eu vi um bocado sobre isso. Até vi aqueles gajos que eram conhecidos, que eram os Mythbusters, ou lá o que é, Ok. que eu acho que eles não têm um programa. E até acho que cheguei a ver o programa deles sobre isso. Pá, e de facto só aquela cena da bandeira está-se a mexer, não sei. Supostamente, de acordo com como funciona a gravidade da Lua, Que não há vento. aquilo não devia acontecer. É um dos exemplos. Mas havia também uma das sombras, ou lá o que é, já não me lembro. A resta está calado. Por isso, não Continua. sei. Mas é assim, também nunca liguei muito a isso. Até porque isto é um evento, apesar de ser mundial, os Estados Unidos é que ligam a isso mesmo cegamente. Para nós portugueses, acho que nós não nos faz diferença nenhuma. Nós nem devemos ter programa espacial, quanto mais. Não sei. Temos para Digam lá vocês. Mas peraí, que eu ainda quero perguntar uma coisa ao Steve. Mas achas que, tipo, que há a possibilidade de não ter acontecido? Sim, naquela altura acho que sim. Então, ok. Então achas que se tivesse realmente acontecido que já lá tínhamos voltado? Não, e até quem é que diz que já não lá fomos, mas depois, que já eles ganharam e fizeram aquela, entre aspas, né, aquela história. E não vão depois iniciar uma nova para estar a dar embuste à antiga, né? Pronto. Ou isso, o que é que tu pensas? Está carrado, é? É uma grande questão, realmente. Já ouvi pessoal a falar que trabalharam com pessoas que realmente estiveram nesse projeto e que o cenário foi montado. Já ouvi falar nisso também.
Foi um cenário montado, opá, muita coisa à volta daquilo. Simplesmente, opá, a altura que era, não é? Numa altura também de uma guerra fria e não sei o quê. E era para ver quem é que supostamente tinha a pila maior, não é? Entre a América, a Rússia, a China e não sei o quê. Então os americanos, aí nós fomos à Lua. Somos Então, os maiores. então achas que aquilo foi filmado lá por, como é que chama o realizador? O Kubrick? Epá, não faço a mínima ideia quem é que filma. Alguém é que possa ter filmado, cara, não faço a mínima. Opá, mas é de. Como é que eu ia dizer? É mais uma daquelas conspirações, opá, que nós podemos discutir, mas certezas não temos nenhumas. Então, peraí, é exatamente onde eu quero chegar. Então, certezas não temos nenhumas, pois não? RS, ataca. Ahm, Era aí que eu queria. E ele, não digas nada, não digas nada. é RS, assim, temos certezas aí da Lua? temos certezas de ir à Lua porque está lá um espelho. Porque é Está um assim, espelho. está lá um espelho. Isto é, tens que perceber que estar a filmar e dizer aos russos nessa altura: olha, nós fomos à Lua, está aqui as provas, não era suficiente. Ok? Então, São tão burros. o que é que eles fizeram para provar? Eles puseram um espelho na Lua o suficiente para mandares um laser e esse laser vir de volta. Ok. E não Isto- podias mandar esse espelho com uma arma, tipo, ou um vai e vem, ou um que não vai bem, ou um que só vai e deixar lá o espelho e depois andar. Eu acho que era mais complicado do que para fazer isso. Mas é é só possível. pôr lá. Sim, tecnicamente é. Então, Possível. se é possível fazer isso, como é que provas que eles foram à Lua? Isso é o suficiente para provar que foi à Lua. Estar lá uma pessoa não é esse o ponto. O ponto é que foi chegou alguém à Lua. Não. Isso era o objetivo Não, principal. não era o objetivo. O objetivo era pôr um homem na Lua. Desculpa lá. Não, isso Estás a foi o mudar que o levou. speech. Isso foi o que levou. Isso foi o que levou para receber investimento do povo americano, ok? Vamos pôr um homem na Lua. Mas o objetivo principal era construir um rocket que conseguisse chegar lá, ok? Muito bem. Muito bem. Mas o que eu já estou a perguntar é: o homem na Lua, lá o Neil Armstrong, caminhou mesmo na Lua ou há a possibilidade de não ter acontecido e mandarem só o espelho e terem filmado o resto? Isto é uma pergunta, atenção, eu não estou a dizer se é verdade ou não. Estou a pensar uma maneira, eu estou a tentar arranjar uma maneira de te dizer de certeza absoluta que estava lá um homem. Pronto, Ok. então diz-me. Mas- É por isso que a teoria da conspiração existe, que nós não fomos lá e como é que viemos embora. Mas, é assim, se nós construímos o rocket, as pessoas viram o rocket a ir, deu para seguir o rocket, Ok. ok? Se os próprios russos confirmaram que tivemos lá, que tiveram lá, que foi os americanos, que eles não tinham nada a ganhar, só tinham a perder com essa afirmação. É mais caro estar a falsificar essa coisa toda do que realmente ir lá. Percebes? Mas Não o faz benefício se sentido. calhar é maior, não? E não Não, sabes não se a faz tecnologia sentido. o permitia. Permitia. Pois. Porque nós construímos o rocket. A prova mostra. Nós chegámos lá. Assim, que chegou lá alguma coisa humana, chegou lá de certeza. Ok? Mas esse Marte estava bem, mas nunca tiveste um homem em Marte. Não. Mas já lá temos robôs. Temos. Então, Mas quer dizer que... nessa altura, provavelmente era mais difícil fazer um robô do que mandar uma pessoa, percebes? Sim, então porque é que nunca temos também ninguém em Marte? Porque nesta altura é mais fácil fazer um robô do que mandar uma pessoa. Porque já temos a tecnologia para fazer robôs. Ok? Tipo, Está bem? Então Porque- porquê fazer tanta alarido sobre ir à Lua e não fazer o alarido sobre ir a outro planeta? Porque é mais fácil ir à Lua que ir a outro planeta. Sim, está bem, mas ir a outro planeta é uma coisa superior a ir à Lua. Mas primeiro, também Para já é um planeta e é mais longe. para aprender a correr tens de começar a andar. Não é? Está bem? Então, isso quer dizer que se calhar eles também não andaram. pois. Mas Olha, a minha nós filha começou a correr. Foi. Desculpa, realmente a dizer, para andar tens de começar Começou logo a gatinhar. saltar. Era a versão mais correta, tens razão. É. O que eu estava a dizer. Caraca, agora perdeu o raciocínio. É normal. Estavas a dizer que a tecnologia agora é mais fácil mandares um robô do que mandares uma pessoa. Sim. Mas o benefício de mandar uma pessoa é muito maior do que basicamente o primeiro país que lá chegar, aquilo é deles. Não se-
Essa ideia. Duvidas? Pode fazer a claim, É, sim. isto- Pô, duvido. Achas que se chegar lá à Rússia, depois ele vai deixar os americanos lá chegarem? Temos um acordo, sabem disso, não sabem? Em que Ah, não. dá-me com o acordo aqui Ah. no. A menos que tu consigas Pois. proteger o território não é teu, por isso vai. Tu sabes lá se ele não consegue. Já estávamos a falar de ficção E científica. ele não precisa de proteger o território, ele basta impedir que descoles daqui. Escolas ou caterras? Que descoles daqui da Terra, que saias da Terra. Nesse caso, não estás a proteger o território, estás a atacar, que é diferente. Não, estúpido, estás a proteger à mesma, estás a proteger atacando, não é? A melhor defesa é um bom ataque. Sim, mas uma estás aí quanto aos acordos de lei. É uma. Tipo, Lá estás tu com os acordos não é intergalácticos. isso, não é isso, não é isso. Ora bem, se tem uma merda que dizer que tu não queres que não queres que um barco aterre no teu país e por causa disso vais abater o barco mal à saída da doca. Não se faz isso. Não, não, porque. Mas aqui realmente tens que sair do planeta para impedir. Então eles cortam mal para a raiz. Mas isso é uma merda que dizer. Eu não vou deixar aqueles barcos ou aqueles carros sair daquele país porque eu não quero que eles venham para o meu país. Pá, Independentemente de onde é que eles puseres vão. desse ponto, sim, é exatamente a mesma coisa, mas estamos a Não falar faz de sentido. planetas. Mas é Pronto, uma merda, é isso. Então achas que se os russos ou os indianos ou os chineses chegarem lá primeiro, que eles depois vão deixar os americanos lá entrar? Eles não podem atacá-los aqui na Terra, pelo menos, ok? Então, no espaço, Mas lá está, têm que controlar, têm que defender. Foi o que eu bem. disse. Então, eles mandam ao mesmo tempo um bem que vai contra o deles. Não precisa ser na Terra, no espaço já. Olha, por exemplo, há aqui um gajo aqui no grupo que tem uma estrela com o nome dele. Pois há, Pois é. Olha. pois tem, pois Pois. tem. E nenhum de vocês tem. E ainda não foi ao espaço. E Isso- o resto não tem. E se pois. procurares, vais encontrar. E não sei depois, onde. agora, a estrela dele Não, mas tem o meu só nome. não é tem ele. o teu nome. Tem Tem o meu um nome- nome, tem atenção. nome naquela base de dados específica, não, Não é interessa, geral. É isso só naquela base de dados específica. tecnicidade. É, Tecnicidade. interessa, está lá. Está lá, o nome procuras aquela base de dados, está lá. Aquele, olha, qual é a morada? 83, vira 4, vira à esquerda. Prontos. Está lá o meu nome. Naquela base E de tu dados não tens. específica. Não, Não não chores. tenho. Vamos mudar de. Tecnicamente posso ter, espera aí, posso ter uma base de dados e dizer que todas as estrelas têm o meu nome e tecnicamente é exatamente o mesmo poder que a tua. Não, porque eu fui primeiro. E não havia nenhum acordo. Exato. E vocês acreditam na teoria. Acreditar numa é uma maneira difícil de perguntar, mas como é que vocês descrevem a teoria o que é que vocês pensam da teoria da Flat Earth Society? De quem? A Flat Earth Society, as pessoas que pensam que a Terra é plana. Ah, Achas Eu nunca vi. o quão burros nunca essas pessoas vi. têm que ser? Tipo, se me disseres há 500 anos ou há 1000 anos, opá, até estou como o outro. Mas agora, hoje em dia, com toda a informação que a gente tem, Steam, pois. Mas já provámos mais cientificamente que. Pronto, não é isso. e eles próprios a tentar provar que é flat, eles provam que é redonda. Estávamos a falar sobre isso no outro dia. Como é que era? Tu é que sabes como é que Tem a foi. ver com curvatura. Se tu estiveres num sítio, num beira da mar, por exemplo, de um lago, uma zona que tenha bastante água, porque a água é lisa, não é? É assim que a água funciona. Tu eventualmente vais conseguir ver a própria curvatura da Terra. Porque se tu te afastares o suficiente, vais perder ponto de visão com de onde vieste. Só sempre em linha reta. Que não aconteceria se a Terra fosse Fosse lisa. lisa. Plana, neste caso, não é, não é Plana, lisa. lisa. Que ela pode ser árida e pode ser plana mesmo. É assim, qualquer dia eles vão estar a dizer que por causa disso acontecer, que afinal a água não é lisa, a água tem curvas e por causa disso é que não se vai ver. Para este andar é o que vai acontecer. E provavelmente vão ter razão. A água tem curvas, tem ondas, não é? Luís, tu que acreditas que a Terra é plana, o que é que achas disso? Pá, eu acho que os gajos têm toda a razão em acreditar. Não há provas nenhumas ainda que confirmem que a Terra é redonda. Por isso, pá, eu estou do lado deles. Então, Acho que é a cena mais lógica a fazer-se quando realmente és frustrado da vida e estúpido e não consegues tipo entrar num grupo social hum, que te aceite
tipo, Onde é que tu vais como já? tu és, não é? E então tu precisas de realmente, opá, começar a acreditar em cenas e juntar-te, lá está, a certos grupos de pessoas que tenham a mesma capacidade mental que a tua. Isto sem querer insultar, claro, os flat E earthers esses e etc. atrasados do caralho. Sim, sim. Exatamente, Sei. exatamente. Ah pá, sinceramente, epá, as pessoas têm que criar conspirações, têm que criar cenas e especialmente, opá, em relação àquilo que eu vi, tipo o documentário dos Flat Earthers, fez-me perceber que aquilo são pessoas que realmente estão perdidas na vida e que realmente precisam de se sentir incluídas em algo. E aquele grupo dos Flat Earthers, tipo, é a cena mais básica que tu vês, tipo, onde podes ser aceito. Tipo, qualquer pessoa te aceita lá e és sempre bem-vindo. Estás a ver? E depois tu perguntas, tipo, mas isto é estúpido. Mas as pessoas que vão para lá são estúpidas. Da outra vez Ponto. estávamos a falar sobre isso. Lembras-te daquele gajo que criou uma. Steve, não sei se conhece. Há um gajo que criou uma teoria que os pombos é que andam a controlar as sociedades e o mundo. Então o Exatamente. gajo criou um movimento contra os pombos. E ele tem muita gente a aderir a isso. A pessoas que acreditam realmente que os pombos é que controlam o mundo. Então o gajo fez bué de vídeos, bué de. Como é que se diz? Como é que comícios para as pessoas se juntarem e falarem sobre isso, mas ele está sempre a interpretar a personagem, mas as pessoas que estão lá acreditam obviamente que ele está a dizer a verdade. Exato. Pá, é E é incrível. Pá, isto. basta ires buscar o mínimo opá, de informação que seja minimamente viável, às vezes para certas pessoas, para tipo fazê-las pensar e realmente começarem-se a questionar de certas cenas, estás a ver? Mas Isto quando tens de há ter o pessoas QI. que tu vês que não têm mais nada que fazer na vida, estás a ver? E que realmente, opá, esse tipo de assunto chama-lhes a atenção, porque pronto, opá, não há mais nada tipo de interessante, se calhar para elas pensarem, não é? Que é o que pode acontecer e o que acontece em maior parte dos casos, na minha opinião. E então depois cria-se esses movimentos, opá, essas conspirações que realmente Mas então, eh, pronto, ok. Ok, eu também acredito nisso. E vocês acham, por exemplo, aqui a última teoria da conspiração que eu vou perguntar. Vocês acreditam na teoria da conspiração que as torres gêmeas foram implodidas ou caíram realmente por causa dos aviões? RS. Mas a teoria da conspiração disso não tem a ver com o facto do 11 de setembro ter sido um inside job? Sim, mas, mas a pergunta que eu estou a ler aqui, a teoria da conspiração é se realmente as torres caíram por causa dos aviões embaterem contra elas ou se causaram uma implosão depois dos aviões embaterem para provocar realmente a queda. Percebes? Por exemplo, aqui estão a dizer porque é que o avião não bate e que o cai para o lado, estás a perceber? Porque é que cai para baixo e parece que tem explosões programadas. pois, isso também é uma grande questão. Diz tu então, Luís. Opá, pelo que eu vi, vídeos e essas provas e tudo, e pelo que diziam e que estava tipo escrito e mais que documentado que nenhum avião conseguiria mandar abaixo aquela torre. Aquelas torres, neste caso. Mas quem foi o especialista que disse que não? Percebes? Quem é a Os pessoa? próprios engenheiros construíram aquelas torres. Disseram que era impossível aquelas torres caírem. Gajos que pegaram depois nos dossiers daquilo e seguiram ainda uma investigação mais detalhada do assunto. Ah, os, en- os engenheiros do Titanic também disseram que o barco nunca ia afundar. E afundou-se, não é? Sim, mas não se afundou por causa do barco que está mal construído. Afundou-se porque se espetou com tão poste, Não. literalmente. E não só, supostamente tem a ver com os próprios metais fundidos que estavam no casco, que não eram grande coisa. Estavam mal feitos? Ah, ok. Não era o metal certo. A própria maneira de como como caíram as torres não era tipo. Como é que eu ia dizer? Eu acho que a construção daquela torre era suficientemente forte para, mesmo que a parte de cima caísse, não levava o resto com ela abaixo. Depende do Percebes? peso. Com o peso. Eu acho que não. Aquela parte de cima que realmente caiu, supostamente caía tipo para o lado, estás a ver se realmente. Porque opa, eles disseram que as vigas de aço aquilo aguentava X temperatura, uma coisa incrível, tipo, que não há um fogo que consiga realmente deitar aquelas vigas de aço ou derreter aquelas vigas de aço a certas temperaturas. Tipo, aquela construção tipo, tinha sido pensada, estás a ver? Tipo, Titanic podia ter sido pensado
e tudo, pá, mas pronto, se calhar houve ali um erro, não é? Eu também por acaso pensei nisso quando falei agora disto. E pá, agora se realmente tipo aquilo foi premeditado ou não, estás a ver? Tipo, por causa de, pronto, opá, de interesses, não é? Porque depois daquilo os americanos mandaram-se logo pelos países muçulmanos adentro para ir e o objetivo deles foi conquistar petróleo, mais nada. Mas para isso não precisava, tu não precisavas mandar o prédio abaixo, bastava atacar com os aviões, já Pois. era mais que Mas suficiente para poderes ir lá. o impacto não era o suficiente, eu acho. Eu acho que o impacto não era suficiente. Eles queriam realmente causar pânico e frustração, estás a ver? E realmente algo. Os americanos são muito dramáticos. Já nos filmes e o caralho. São assim. Então, e Na porquê minha é que haveriam opinião de lançar um foi. avião contra o Pentágono? E não podiam atacar outros sítios mais comerciais ou mais pessoas normais? Com Outra mais cena, pessoas, estive tipo no um shopping. Pentágono, É. tipo, Sim, é por não isso que houve não sei. rastros, não havia rastros, nem traços neste caso, de um avião ter caído lá, pelo que eu ouvi. Ah, Yeah, Havia. E eles ou, apagaram ou, foi todas as fotografias e filmagens da internet. pois, só faltava um bocado do Pentágono. Foi. Sim. não sei, meu, ou se aquilo Foi. foi uma explosão por Exato. dentro, estás a ver, ou algo do género. Pá, não faço a mínima ideia, pá, Não, não. não, é assim, o Luís tem razão no facto em que não se viu o avião em bater. Sim, e Mas, o Pentágono tem milhentas câmaras, mas não eu dá a é? fumar Aquilo é o fogo Pentágono. ao Luís, também, né? Hã? Está bem, o Pentágono tem muitas câmaras, mas o Pentágono também não vai mostrar o que aconteceu, né? Assim, já mostraram as torres gêmeas, Mas não as é? torres E gêmeas, tudo. não há As Sabes, nenhuma. torres gêmeas é domínio público, o Pentágono não é. Exatamente. yeah. Claro. Sabes E que tens a as território à filmagens volta das do pessoas. Pentágono está controlado, é como uma área 51, ou quase. É militar, exatamente. Sim, sim. Não E pode. era mostrar também fraqueza. Pô, exatamente, exatamente. Claro. Agora e todas as filmagens, se reparares que tens das Torres Gêmeas, ou é as televisões, ou é as próprias pessoas com câmaras e telemóveis. Era esse agora tinha telemóveis. Não, Sim, na não havia. altura o pessoal era mais. Era com as Sony CD Cams. E tu, Steve, achas que aquilo foi a implosão? Ou o Luís está todo Eu drofado? nunca pensei nisso, nunca vi isso, até porque confesso também nem acho a necessidade, tendo em conta os acidentes que aconteceram e os que foram supostamente evitados, já era mais que suficiente para eles irem para lá invadir o que eles quisessem invadir. Acho que os Estados Unidos nunca foram muito perguntar, então a gente pode ir ali? Não, eles vão ir mais nada. Pois. Eles disparam Por primeiro, isso depois vão acho que não havia todos. necessidade. Pensando nisto, a única coisa que posso dizer, os aviões basicamente embateram mais para o lado de cima do que para o lado de baixo. O que pode dar a pensar nisso, né? Tendo em conta que bateram mais em cima, como é que o peso de cima tem força suficiente para empurrar tudo para E baixo? não achas que o próprio peso do avião Mas não eu ia cá mandar sei, os andares abaixo? é uma matemática que eu não tenho a mínima inteligência para ver. Né? Pá, não sei. Só estou a dar uma coisa. É assim, Cá, isto a dizer que os arquitetos fizeram isso, fizeram, mas isso é balelas, né? Isso é como a história do Titanic, como já houve outros prédios que caíram só mesmo por terem sido mal feitos, E nem, pontes? nem, nem porque houve acidentes. E Por pontos? isso, Exato. isso é muito subjetivo. Por isso, eu para mim acho que não. Mas, nunca se sabe. Supostamente eram as ligações. Porque, assim, tecnicamente tinha. No meio, nos apoios, tinhas lá as cenas de aço que nunca iam ser derretidas. Mas também tens conexões que ligam os vários andares. E essas conexões é impossível a quase pô-las à prova de fogo. E se essas conexões começam a quebrar, começa um edifício a bater. Parte do edifício a bater no outro. É tipo baralho de cartas. É tipo, começa tom 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 e vai tudo abaixo. Pronto, e Como é em que é? princípio. Como é que é o barulho? Tom 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 tom. Ok. Tom, tom. É só para confirmar. Não conhecia Portanto, esse barulho. é muito. Opá, o incêndio em si. Só bastava um incêndio forte e provavelmente era capaz. Nem é preciso o abatimento em si, mas o incêndio provocado provavelmente era suficiente. E não havia formas de combater o incêndio? Eles não estavam preparados com tipo aquelas cenas de anti-incêndio Se que fosse um mandam logo a incêndio água? normal, se calhar sim. Mas o facto do pânico todo estar lá a acontecer aquilo tudo ao mesmo tempo,
Pois Percebes? aquilo é automático, aquilo não Eu é controlado sei, por ninguém. mas o fogo normal O que é que o pânico tem a normalmente ver com isso? não é um fogo tipo tem jet fuel que se calhar não apaga, percebes? Ok, Com água. pronto, aí é outra história, exatamente. Então não derreteu o aço no meio, mas enfraqueceu as cenas que juntam os andares o suficiente para elas quebrarem. Ainda para mais, se calhar, com os destroços físicos, com o impacto físico, ajudou ainda mais a isso não ser rápido. Mas pum, 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 pum. Opa. Agora já é pum pum pum. Mudou. Antes era o quê? Tan, 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 tan? Pronto. Olha, alguém tem mais alguma teoria da conspiração que gostava de discutir? Epá, eu queria saber se o RS é alien. Não, não Eu sou acho que alien. sim. Mas. Pronto, Outra olha. Às teoria da vezes parece. conspiração. Então, Dizem que o Mark Zuckerberg Aquela ele não utopia é dele, humano. aquela utopia do RS não sei, acho que há uma conspiração Não, atrás do RS. não é uma utopia, mas. Opa. Eu acho que Eu, sim. eu acho que o mundo era melhor se fosse assim. Não. Então, Mas se fosses tu não a acho que fosse governá-lo. perfeito a mesma. Eu também acho que sim. Diz. Qual era a teoria que estavas a falar, Luís? Desculpa lá. O Mark Zuckerberg não ser humano. Então, ok. Não sei, É um, muita gente diz que ele não é. Como é que eu ia dizer humano? Vá. É bué da Achas, estranho. achas que ela é, que é de Marte? Pois porquê? Por causa daquele focinho ou das ideias dele? O que ele fez não é nada especial. Opá, Eu não também posso sei, a postura. roubar a ideia a alguém e publicá-la com o meu nome, não há stress. Não sei, o pessoal diz que ele é bem estranho, tipo a postura dele e tudo, a maneira que ele bem. O fala. RS também é caralho. bué estranho e a gente não diz que ele é alien. Lá está, lá Queres está. ver Tipo, uma teoria de sabe? conspiração criada aqui já na altura, completamente como É todas muito elas são? estúpido, não é? Sim. O Mark Zuckerberg é um viajante no tempo que veio para aqui para acelerar a velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial, que é para aquilo depois matar-nos. E é assim que Mas se ele, faz. mas ele não está desenvolvendo inteligência artificial. Pensas tu? Ele é uma Ah! inteligência artificial. Ele é inteligência artificial. Ok, Doctor Who. Pá, já chega, acabamos aqui. Eu queria fazer uma pergunta Oh, ainda. Então faz. Mas isto é aos ouvintes. Pessoal, se vocês alguma vez ouviram falar de um Filton, por favor comuniquem connosco, está bem? É só isso. E se tiverem teorias da conspiração, escrevam no YouTube que a gente depois discute.